O governo federal editou a portaria número 10.486 no último dia 22 de abril. Essa portaria veio regulamentar a medida provisória número 936, que estabeleceu a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho dos empregados por até 60 dias e a redução proporcional tanto da jornada quanto do salário dos empregados por até 90 dias. O objetivo desse vídeo não é aqui explicar por inteiro o teor da portaria 10.486, e sim apenas trazer pontos que não estavam presentes no texto da medida provisória e que foram inclusos na portaria, que pode impactar inclusive em contratos, em acordos já firmados entre empregados e empregadores. Por exemplo, não estava previsto na medida provisória quais seriam as hipóteses e a forma como seria feito o pagamento do benefício emergencial. Agora está previsto na portaria, por exemplo, que independentemente de período aquisitivo, tempo de vínculo de emprego e quantidade de salários recebidos pelo empregado, o acordo individual entre patrão e empregado pode ser celebrado e isso não vai impedir o recebimento do benefício emergencial. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um mês de trabalho, um mês de vínculo de emprego, você pode ter direito, você terá direito a receber esse benefício. Porém, somente os contratos assinados até 1º de abril de 2020, que foi a data que a medida provisória 936 entrou em vigor. Até essa data, os contratos de trabalho celebrados poderão sofrer esses ajustes, tanto de suspensão quanto de redução proporcional do salário e da jornada de trabalho. A partir daí, a partir do dia 2 de abril, novos empregados não terão direito a receber o benefício emergencial do governo. Uma outra informação importante que está prevista agora na portaria é que se você é um empregado que possui um contrato de trabalho intermitente, você não receberá o valor do benefício igual aos demais empregados. O seu benefício foi limitado a R$ 600, desde que também o seu contrato tenha sido celebrado até o dia 1º de abril. Os demais empregados, se eles tiverem mais de um vínculo de emprego, eles receberão tantos benefícios quantos foram os vínculos de trabalho e contratos alterados por força da medida provisória 936. Os trabalhadores em contrato intermitente não receberão tantos benefícios quantos forem os vínculos de contrato intermitentes. Somente receberá por um vínculo alterado e o valor limite de R$ 600. Uma outra informação importante prevista na portaria também é com relação à vedação da celebração de acordo individual com empregados que não possam receber o benefício emergencial da União. Por exemplo, a medida provisória definiu que empregados que já recebem benefício previdenciário, como aposentadoria, por exemplo, não teriam direito a acumular o benefício emergencial previsto na medida provisória em função da suspensão ou da redução proporcional da jornada e salário. Então, essas pessoas que não receberão este valor da União, este benefício, não podem ter o seu contrato suspenso ou reduzido, por acordo individual. O texto da portaria não traz nada referente a acordo coletivo. Ela expressa a vedação por acordo individual. Então, fazendo uma interpretação da portaria, a gente pode deduzir que esse acordo pode ser celebrado mediante acordo coletivo de trabalho com o ente sindical. Uma outra informação também é com relação às funções aos empregados que não estavam sujeitos a controle de jornada e empregados com remuneração variável. Se for verificada na suspensão do contrato de trabalho ou na redução da jornada a mesma exigência de produtividade ou de desempenho na função, o benefício deferido ele pode ser suspenso ou pode ser que ele não seja autorizado. Se houver erro na base de dados do governo, ou seja, no CNIS, referente às informações de salário do empregado, que resultem em pagamento pela União de valor inferior ao devido ao empregado, o empregador pode ser responsável pelo pagamento de eventual diferença a favor do empregado. Outra informação importante é que o benefício emergencial não pode ser acumulado com o auxílio emergencial de R$ 600
que está sendo pago para trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais. Não pode ser acumulado. E as partes poderão alterar o contrato de trabalho já informado do Ministério da Economia, porque essa alteração tem que ser informado dentro de 10 dias. Anteriormente, essa informação, esse prazo de 10 dias era contado a partir da medida provisória. Agora, o contexto da portaria, ele está sendo contado a partir da publicação desta portaria. Então, a empresa tem até 10 dias para informar a suspensão ou a redução proporcional da jornada de trabalho no sistema do Ministério da Economia. Essa alteração, essa informação de alteração, ela pode ser alterada a qualquer tempo. Se as condições de trabalho forem melhorando ou tiverem que ser modificadas pela extensão do período de calamidade, patrão e empregado podem pactuar novos ajustes. E isso também deve ser informado ao sistema do Ministério da Economia dentro do prazo de 2 dias corridos a partir da alteração. Se esse prazo não for respeitado, o empregador está sujeito a ter que devolver algum valor para a União que foi pago a maior indevidamente ou ter que pagar a diferença do empregado caso a União pague valores inferiores ao devido. Bem, essas eram as explicações de momento referente ao teor da portaria 10.486 que podem impactar nos contratos e nos acordos individuais já celebrados. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like aqui embaixo no nosso canal no YouTube. Um grande abraço.